Olá, boa noite. Foram enterradas hoje à tarde as 4 vítimas do grave acidente em Fundão. A tarde foi de muita tristeza e emoção para os amigos e familiares das vítimas. Os corpos de Juracir Ambrósio, Josiane Lagassi, Zilda Lagassi e da menina de 6 anos, identificada como Rauane, foram enterrados no cemitério de São Domingos, na Serra. Os 4 morreram em um acidente no quilômetro 224 da BR-101, na localidade de Pindangue, em Aracruz, nesta terça-feira. Eles voltavam para casa depois de uma viagem de carnaval. Estavam em um Siena. A suspeita é que o motorista do CrossFox, um dos carros envolvidos, forçou uma ultrapassagem indevida e colidiu com um caminhão, o que resultou num acidente fatal. Eu passei por fora porque eles não queriam deixar chegar perto e eu queria ter certeza de que vocês estavam vivos mesmo. Eu encostei na minha sobrinha, ela estava gelada. Parecia que estava dormindo. E a minha mãe não dava nem para ver o rosto dela. Ela também estava gelada. Eu não desejo uma morte dessa para ninguém. É horrível. No Siena, onde estavam as vítimas, também viajava o Weslaine Ambrósio, de 12 anos, filha do motorista Juracir, morto no acidente. Ela segue internada. Mais cedo, nossa equipe acompanhou familiares no DML, liberando os corpos das vítimas. Eliane, mãe da pequena Rauane, teve a difícil tarefa de identificar a filha, a mãe, a irmã e o cunhado. Triste, despedaçado. Não tem nem como descrever. Diante de tanto sofrimento, amigos e familiares pedem que o caso seja investigado e que o motorista, suspeito de ter causado o acidente, seja punido. Tem que haver uma investigação para ver, porque da mesma forma que ele causou o acidente, ele pode causar outros por aí também, né? Ele tem que ser encontrado e tem que ficar preso pro resto da vida. Isso aí nunca mais. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil, que vai investigar se houve imprudência do motorista apontado como o causador do acidente. Mais um assalto no centro de Vitória. Desta vez, o alvo foi uma loja de roupa. A mulher tentou roubar 2 calças, mas acabou flagrada por funcionários. Estas imagens feitas hoje à tarde no centro de Vitória são do momento da prisão de uma mulher. Ela reclamou com os policiais depois de furtar peças de roupa em uma loja na Avenida Princesa Isabel. Percebi que a mulher tinha entrado e ela estava com uma sacola muito grande. Eu já fiquei em alerta, aí eu fiquei observando, mas não abordei, simplesmente fiquei de longe observando. Quando ela pegou a sacola, abriu a sacola, pegou 3 calças e enfiou dentro das partes íntimas e saiu correndo. Era por volta das 2 horas da tarde quando a mulher entrou na loja. As 2 peças que ela tentou furtar valem quase R$180. Algumas pessoas que estavam por perto, ao entenderem que se tratava de um crime, imobilizaram a mulher e aguardaram a chegada da polícia. As 2 calças foram recuperadas e entregues ao funcionário que flagrou a mulher. Ela teria machucado o pulso e foi levada para um hospital onde seria examinada. Esta não é a primeira vez que a loja é alvo dos criminosos. Na verdade, a questão de segurança no centro de Vitória é muito crítica, né? Primeiro pelos usuários de drogas que tem lá. Normalmente não fica policiamento direto no centro de Vitória. Então, assim, já não é a primeira vez, sempre ocorre. Na verdade, são sempre os mesmos, né? Sempre os mesmos. Eu acho que eles têm certeza da impunidade, eu acho que eles frequentam como se estivessem num shopping. A mulher foi medicada e encaminhada para a delegacia de Vitória. Um professor de matemática foi assassinado no sul do estado. Claudinei Pirovani, de 34 anos, foi morto quando saía de casa de um amigo em Ibitirama. Ele levou um tiro no peito. De acordo com a polícia, a morte pode ter sido por ciúmes. Parentes disseram que Claudinei discutiu com um homem casado com uma ex-namorada dele. O veículo teria as mesmas características do carro visto na cena do crime. Internos denunciam situação precária em abrigo de Vila Velha. Antônio José é natural de Salvador, na Bahia. Há alguns meses veio para o Espírito Santo em busca de oportunidade de emprego. Atualmente, vive neste abrigo em Vila Velha e ainda continua desempregado. O abrigo Bom Samaritano não tem sido fiel ao nome escolhido para o espaço físico. Um abrigo que não tem um sabão em pó, não tem
um sabonete. Você precisa lavar uma roupa, não pode. Se caso você estiver passando mal, estiver aqui no abrigo 3 horas da tarde, você não entra. Agora mesmo quando vocês forem embora, o portão vai ser fechado. Se a gente não tiver nada o que fazer, vai ter que ficar ou ronda por aqui, ou fica desafastado. Quer dizer, a gente fica a mercê. No aviso pregado à parede, a rotina dos abrigados. Para os que trabalham, o horário de chegada pode ultrapassar o limite das 22 horas. Um dos moradores, funcionário de um supermercado, foi obrigado a dormir na rua, mesmo com autorização em mãos. O assistente social me deixou livre, do horário por causa do meu trabalho. E tem vezes que no dia que eu cheguei aqui, que eu cheguei mais tarde, ele não me deixou entrar e eu tive que dormir na rua até às 6 horas da manhã. Assistentes sociais de outros abrigos ligam para saber se tem vaga e eles falam que não tem, mas na verdade tem capacidade para muito mais. Tem 6 pessoas, mais ou menos, são 40 pessoas. Então tem 6 pessoas no máximo hoje, mas cabem muito mais. Eles mentem e falam que não tem vaga. O tratamento no abrigo é o mesmo problema relatado por este outro morador. A roupa de cama, minha amiga, tem 8 dias que eu tô aqui. Não foi trocada nem nada. E nem sabão, nada, eles dão para fornecer para poder estar limpando. Agora, a prefeitura paga alguém para fazer a limpeza aí, não é isso? Com certeza, né? Você tem a segurança, tem os secretários, monitores, tem todos. Tem pessoal da limpeza, mas não cuida. Se você ir lá no quarto, lá você pode ver que só de poeira lá, as camas todas empoeiradas, os colchões tudo cheio de poeira. A comprovação está neste vídeo. Ó, esse aqui é um dos banheiros. Olha a situação. Olha o vaso sanitário, ele está tapado com plástico, ele está entupido, não funciona. Ainda na gravação, a prova de uma outra denúncia feita pelos abrigados. Camas vazias que poderiam servir para quem vive nas ruas e precisa de ajuda. A nossa equipe fez questão de vir pessoalmente até a sede da Secretaria de Ação Social de Vila Velha para buscar uma resposta em relação a esse caso que estamos mostrando. Só que nós fomos informados que, por ser quarta-feira de cinzas, não há nenhum representante de plantão presente no local. Enquanto isso, Antônio José continua apreensivo. Sem café da manhã e lanche da tarde, ele suspeita que o próximo corte na alimentação dos abrigados pode ser o almoço. Estão dizendo que não tem verba. O almoço já está para ser cortado, que o rapaz que fornece a marmita falou na semana passada aqui que não estão pagando e que vai ser cortado o almoço. Cortou o café da manhã, cortou o lanche e está para ser cortado o almoço. Então como é que a gente vai ficar? A Secretaria de Assistência Social disse que o abrigo está passando por uma troca de fornecedor do kit lanche e que ainda nesta semana os abrigados continuarão recebendo auxílio. Sobre os outros problemas, ainda não tivemos resposta. Técnico do SAMU é agredido por populares em Cariacica. Hoje pela manhã, uma equipe do SAMU seguiu para um atendimento no bairro Castelo Branco. Quando chegou ao local, o paciente já havia sido socorrido, mas revoltados, vizinhos agrediram um técnico de enfermagem. Ele levou vários socos no rosto e registrou um boletim de ocorrência. A coordenação do SAMU disse que não houve irregularidade. A ambulância chegou ao local em 15 minutos. Incêndios atingem áreas na Serra e em Vila Velha. Os bombeiros trabalhavam para conter as chamas. Carros de combate foram acionados. Em outras áreas, utilizaram abafadores. Uma grande área foi atingida. Moradores estavam preocupados. No local, há muitas casas e o medo era de que as chamas atingissem as residências. O fogo estava lá embaixo, uma distância de uns 200 metros. A gente foi apagar lá, para já ir contendo, só que o vento virou um pouco. E em torno de 5 minutos o fogo já estava aqui em volta da casa já. E na Serra, um incêndio atinge uma área denominada de turfa, um subsolo que é formado por material de origem vegetal em decomposição, encontrado em regiões de brejo ou pantanosas. A área atingida fica em Solar de Anchieta, na Serra. A queima deste tipo de vegetação acontece há 15 dias. A falta de chuva e o calor intenso provocam esse tipo de incêndio e o vento espalha a fumaça por vários bairros. A violência no carnaval. Em Itaoca e Itapemirim, um engenheiro foi baleado nas costas durante um show. Os casos aconteceram de norte a sul do estado.
Itaoca, Itapemirim. O engenheiro de produção de 28 anos assiste a um show. O homem chega tirando satisfações. Na mesma hora, um outro atira pelas costas do engenheiro. Os criminosos fogem em meio à confusão que se forma depois do crime. O homem está internado em estado grave. Ponta da Fruta, Vila Velha. 2 turistas mineiros chegam arrumando confusão. Um deles agride a própria mulher. A população não gosta e parte para cima dos dois. Começa uma sessão de espancamento. 3 pessoas estavam brigando e uma delas ficou ao chão com uma multidão em cima dela. Então, nesse momento, o colega levantou e disparou 4 tiros para cima. Ao disparar 4 tiros para cima, a multidão, todo mundo correu. Na correria, uma mulher é pisoteada. Um dos turistas começa a dar cavalos de pau para atingir as pessoas e 2 são atropeladas. Alguém se revolta e atira contra os turistas. Um deles é atingido. Os 2 amigos saem em disparada com o carro e acabam sofrendo um acidente. O motorista foge e o amigo é socorrido pelo SAMU. Barra do Saí, Aracruz. Correria para socorrer o homem que está baleado. Ele teria se desentendido com um outro homem e é atingido pelos tiros no meio de várias pessoas que aproveitam o carnaval. Praia Grande, Fundão. Um criminoso encontra o rival na folia e não pensa 2 vezes. Descarrega a arma em cima dele. O homem morre e mais 2 pessoas são atingidas por balas perdidas. Guriri, São Mateus. Cena triste em meio à folia. No chão, baleados durante um tiroteio no meio da multidão. Ao todo, 5 ficaram feridos. Momento de pânico entre foliões. Até policiais são atingidos por garrafas e pedras e precisam usar bomba de efeito moral. Um dos envolvidos é detido. Conceição da Barra. Jovem de 20 anos tenta matar adolescente de 15 depois de uma briga durante o show. Além da vítima, outras 2 pessoas ficam feridas. O autor dos disparos é detido. Os números oficiais serão divulgados amanhã. Foi identificada a 6ª vítima do acidente no navio plataforma da Petrobras. O corpo foi resgatado ontem na sala de máquinas e trazido para o DML de Vitória. Alexandro de Souza Ribeiro, de 40 anos, era supervisor de manutenção. Ele era um dos 4 desaparecidos no acidente que matou outros 5 petroleiros no último dia 11. A identificação teria sido feita por meio das impressões digitais. Alexandro era morador da Serra. 3 trabalhadores continuam desaparecidos, outros 3 internados. O enterro de Alexandro acontece amanhã no cemitério Jardim da Paz. O lixo acumulado nas ruas de Vila Velha incomoda cada vez mais os moradores. Trabalhadores da limpeza não estão dando conta de tanta sujeira. Este grupo de garis encerrou o dia de trabalho às 3 horas da tarde nesta quarta-feira. Eles saíram da empresa e outro grupo assumiu o serviço de limpeza pública, que está com apenas 50% do efetivo em atividade. O motivo do número reduzido de trabalhadores é um impasse com a prefeitura. O problema é que na última quarta-feira teve um índice de demissão no município de Vila Velha. Começou pela empresa Vital, às 8 horas da manhã na chegada dos trabalhadores. Foram trancados os relógios, não deixaram eles passar o cartão. Os avisos indenizados, aonde que isso nunca aconteceu, são 96 avisos. Exatamente uma semana atrás, houve uma paralisação no serviço. 2 dias depois, na última sexta-feira, houve uma decisão na Justiça que obrigou parte dos garis a voltar para as ruas. Estas imagens mostram que eles estão trabalhando. As fotos foram tiradas na madrugada e na manhã de hoje. Desde a última sexta-feira à noite, nós estamos cumprindo a liminar, passando para os trabalhadores, falando da importância de cumprir essa liminar, porque o objetivo é garantir o emprego, não demissão. Existem 2 empresas que prestam serviço para a Prefeitura de Vila Velha na área da limpeza urbana. De acordo com o sindicato da categoria, em uma delas, 96 funcionários foram mandados embora. Na outra, 30 estão cumprindo aviso prévio e mais estão por vir. E enquanto isso, o lixo se acumula. Os moradores deixam os sacos em frente às casas, como de costume, mas o caminhão não passa para recolher. Para os garis, há uma carência de trabalhadores. A nossa categoria em Vila Velha, ela já está sobrecarregada, porque o lixo ela só vai crescendo, o lixo só cresce, o lixo não diminui. E a cidade, ela cresce verticalmente, ou seja, onde tinha uma casa, ou 2 ou 3 casas, hoje existe prédio com 100 famílias, 150 famílias. A Prefeitura de Vila Velha informou que um grupo de profissionais tem impedido trabalhadores de ir para as ruas.
afirma que reduziu o valor do contrato com as empresas, mas não é responsável pelas demissões. As prestadoras foram notificadas. Dizem que o ano só começa depois do carnaval. E para quem prometeu ter hábitos mais saudáveis, a gente dá uma força. Que tal seguir esse exemplo? É com desenvoltura que seu Clementino faz o exercício físico. Poderia ser algo comum se não fosse um detalhe. Sabe quando ele nasceu? 21 de novembro de 1914. Prestou atenção? Isso mesmo, são 100 anos de vida e também muitas histórias para contar. Eu trabalhei na roça, trabalhei em boteco, em vários bares, até ir para o exército, onde entrei como voluntário, como soldado. Lá foi promovido a cabo, depois a sargento, depois ingressei na Vitória Minas, trabalhando como escriturário. Fui subindo, fui até chefe de escritório. Foi quando eu me formei em odontologia e passei a exercer essa profissão. Hoje o senhor está aposentado? Hoje estou aposentado, passei o meu consultório para o meu filho, que também se formou em odontologia. Para manter a saúde da mente, o idoso tem o hábito de ler. Já para ficar livre das doenças, não abre mão de fazer exercícios físicos. Caminhar, fazer agachamento e flexões estão entre as atividades que ele mais gosta. Toda essa disposição chamou a atenção do Glênio, que é professor de educação física e decidiu orientar o idoso. Eu sempre acompanhei ele, né? Ele andando, caminhando na praia. E onde eu faço o circuito, ele sempre para e faz a sua própria atividade, né? Ele faz um agachamento, um alongamento, a flexão. Isso já tem 2 anos atrás que ele faz esses exercícios, ele não muda, faz sempre essa mesma sequência. Ele falou que isso vai ser pro resto da vida dele. E é aqui na praia de Camburi, em Vitória, que seu Clementino faz os exercícios pelo menos 3 vezes por semana. Quem acompanha a desenvoltura do idoso fica admirado. É o caso do Sérgio. Sérgio, o que você achou dessa história toda aí? Bom, uma história de vida fantástica e me anima muito a continuar a minha caminhada que eu já comecei. Agora, acho que seria mais importante ainda que o jovem olhasse esse exemplo. O exemplo do seu Clementino, 100 anos, né? E nos traz, assim, algo muito importante. E a percepção é de que Deus ele é perfeito ao mostrar um homem com essa idade, não é, dando esse exemplo de vida, mostrando que a qualidade de vida está exatamente em você praticar exercícios físicos e ter uma boa alimentação. Sim, eu começo logo no início do dia, comendo uma fruta, seja laranja ou outra. Em seguida, o mingau de aveia e linhaça. A hora do almoço, a comida é balanceada, tem verdura, legumes. Não como carne vermelha, como frango e peixe. É exercício e boa alimentação, a receita do seu Clementino para chegar aos 100 anos. Parabéns para ele. E veja em instantes, maconha debaixo da segunda ponte. A droga foi encontrada com 3 jovens. A gente já volta. Polícia encontra pés de maconha embaixo da segunda ponte em Vitória. Durante o patrulhamento, policiais abordaram 3 jovens que estavam às margens de um valão. O local, conhecido pelo tráfico de drogas, fica embaixo da ponte. Perto dos rapazes, os PMs avistaram 15 pés de maconha. Estavam plantados em vasos. 2 suspeitos conseguiram fugir. Um adolescente acabou detido. Ele e o material foram encaminhados ao DPJ de Vila Velha. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição, com Ingrid Schwartz e Torino Marques. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Uma boa noite e até amanhã.